Hoje é sábado, 30 de maio, e vamos ter aula do pessoal do 8º período de Direito da noite, e é uma aula de orientação para um grupo de vários alunos, certo? Que foram marcados para hoje. Vou dar um pause para esperar por eles. Vai aqui. Vamos lá. Pronto, já que chegaram, não é, na sala, a gente pode começar a gravar, tá? Deixa eu... João, você mandou para mim, que aí eu compartilho a tela aí. João, está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Pronto, você mandou para mim por e-mail, porque aí eu vou lá no meu e-mail e a gente compartilha o texto. Eu não mandei o texto ainda em formato Não, o mas você texto mandou a propriamente ideia. dito. Mandou a Mandei a ideia. ideia. Uhum. Então, deixa eu dar uma olhada lá. Deixa eu Ok, minimizar aqui, certo? certo. E aí a gente trabalha em cima dele. Agora, o problema é que esse computador, ontem foi uma loucura. O fone de ouvido, aquele que tem acoplado um microfone, quebrou, aí eu estava usando a minha CPU, né? Eu não tenho notebook, quem tem são as minhas filhas. Aí o notebook Uhum. da minha filha mais nova estava lá fazendo os projetos dela, porque ela faz arquitetura e estava cheio de projeto, está na avaliação agora. E a outra me emprestou esse, e aí não queria pegar o áudio, enfim, depois de muito tempo eu fui buscar, pedi para meu marido buscar na casa da minha outra filha um fone de ouvido, aí não prestava nem nesse, nem no meu, enfim, mas aí ficou bom aqui o fone de ouvido do notebook dela. Deixa eu ver, estou procurando aqui. Deixa eu ver aqui, João. Ok. João Souza, porque aqui eu... Isso. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho aqui teu. Eita, se foi em PDF, se não foi em PDF aqui, esse computador, não sei, deu um tilt que só abre em PDF, os anexos. Se você puder Sei. colocar aí em PDF e mandar para mim agora, aí a gente vê, tá? Eu posso, mas eu acho que vai demorar mais um pouco. Eu vou ter que ligar o computador para É, transformar o arquivo tu estás no celular, no celular. porque ele não vai conseguir abrir. Não, então não tem problema. Espera aí, deixa eu ver, ele não vai conseguir abrir porque está no Word, entendeu? Assim, eu não sei o que Uhum. que deu nesse computador. Provavelmente ele não tem o Word instalado. Mas tinha, viu? Pelo que eu saiba, eu não sei. Uhum. Bom dia, professor. Bom dia. Peraí, deixa eu ver aqui. Passa de download. Eu não tô conseguindo, João. Ele não Certo. abre de jeito nenhum. Aí, veja, você está no celular, não é? E vai ligar Uhum. o computador. Então, a gente pode fazer o seguinte, enquanto eu vou Dê orientando prosseguimento os com outra outros, pessoa. aí você vai abrindo o computador, transforma ele em PDF. Agora, veja, quando você reformular, não é, a partir das minhas orientações, você não manda em PDF não, tá certo? Porque eu vou abrir lá, vou ver meus e-mails lá pelo meu outro computador. Aí não tem problema, só que esse notebook da minha filha, ele não está abrindo, eu não sei por quê, Certo. certo? Ok. Então eu vou Tá bom. orientando as outras pessoas. Tá bem. Sem problema. Tá? Quem está aí é Túlio, né? Gracileide e você. Então, Túlio, já que você está marcado para hoje, eu posso começar por você. Agora, tem aquele problema, você ouviu eu falar com o João? Não, eu acabei de chegar. Ah, foi? Veja, porque se você mandou para mim pelo Word, eu estou no computador do notebook da minha filha e eu não estou conseguindo abrir, eu não sei o que está acontecendo no notebook dela, que não abre arquivos em Word, só abre em PDF. Ontem a gente teve Posso problema. transformar em PDF e lhe mandar. Transforma.
Agora, tu estás com o Certo. computador ligado ou estás no celular? Estou no computador. Pronto, então é mais rápido. Transforma aí, porque Certo. aí a gente lê junto e eu vou orientando a partir do que você tem aí, tá certo? Porque João ainda ia abrir o computador. Deixa eu dar uma pausa enquanto você está compartilhado de novo, porque gravando vocês podem voltar, se perderam alguma coisa, voltar na gravação, não é? E saber o que é que eu estava falando. Então, vou voltar aqui, né? Então, compreendeu, né? Nessa folha de rosto aqui, o título aqui em cima, né? Você colocou o título, mas é no meio, tá? E aqui em cima vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Todo em maiúsculo. Aqui nesse texto pequenininho que tem pré-projeto, trabalho de conclusão de curso, apresentada a professora Nery Albuquerque, da disciplina Metodologia 2, do 8º período, aí o restante pode deixar, do curso de Direito da Faculdade de Nova Roma. Aqui o Recife é só a primeira letra maiúscula, eu estou repetindo para ficar gravado, tá, pessoal? Certo. Porque estava no pause. No sumário, vocês, veja, a palavra sumário vai ter que ser em negrito, tá? Aqui, os grandes títulos, eles são escritos em negrito e com todas as letras maiúsculas, e os subtítulos não precisa ser em negrito e nem com as letras maiúsculas. É normal, como vocês fizeram aqui, tá? É como você fez aí. Então, é a primeira letra, só a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo e sem negrito. Então, você vai colocar na introdução, abaixo, 1.1, que são os elementos que compõem a introdução, tá certo? Então, 1.1 é o problema, não é? A primeira coisa que você vai colocar, depois que vocês escreverem a contextualização do tema, porque na introdução escreve a contextualização do tema para conectar com o problema, depois os objetivos e a justificativa. Mas aí você vai colocar aqui, ó, 1.1, logo abaixo, porque não dá para modificar, que está em PDF, 1.1, problema, certo? Que é o problema da sua pesquisa. Depois, 1.2, objetivos. E aí tem o quê? Objetivos, o geral e os objetivos específicos, não é isso? Aí coloca 1.2.1, objetivo geral, 1.2.2, objetivos específicos, tá? Aqui no sumário. Depois, o segundo capítulo, né? Aí, aliás, ainda tem um elemento da introdução, que é o terceiro elemento, né? Que é o subtítulo justificativa, certo? Ainda na introdução. Qual seria esse da justificativa? É 3, né? Porque o 1.1 é o quê? O problema. 1.2, objetivos. 1.3 é o 3. Entendi. Justificativa. Aí vai entrar na segunda parte do pré-projeto, que é o quê? A fundamentação teórica. Aí sim, você colocou aqui, né? Ó, eu vou marcar, tá vendo? Constituição do crédito tributário e sua cobrança, prescrição intercorrente e sua aplicação, prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Esses subtópicos, você vai colocar o 2.1, aliás, 2.1, 2.2 e 2.3. Por que 2? Porque é o segundo elemento, né, o segundo tópico, grande tópico do seu pré-projeto é a fundamentação teórica. É depois da introdução. Depois da introdução, quando acaba a justificativa, você vai colocar o 2. 2 é o quê? Fundamentação teórica, é o grande título, certo? Aí coloca 2.1, esse aí, ó, Constituição do crédito tributário, 2.2, prescrição intercorrente de sua aplicação. 2.3, prescrição intercorrente de um processo administrativo fiscal. Entendeu, Túlio? Entendi. E aí o 4, aliás, o 3, né? Porque a gente está na fundamentação teórica. Aí acabando
a fundamentação teórica, a gente vai para onde? Para a metodologia, que é o número 3, certo? Uhum. Está escrevendo isso? Tô. Mas tem a gravação também. Então, a terceira parte do pré-projeto é a metodologia. Aí, na metodologia, né, você vai lá no texto mesmo, né, do TCC, você vai, no começo da metodologia, você vai classificar sua pesquisa, a gente vai chegar lá, não é? Mas eu já estou adiantando aqui por conta do sumário. Então, essa classificação, a gente não precisa colocar aqui no sumário, mas vai precisar colocar o quê? Vai precisar colocar a amostra, certo? Então, depois do 1, que é a introdução, 2, fundamentação teórica, o 3 é a metodologia, certo? Então, vai colocar 3.1 é o quê? A amostra. Tá certo? 3.2 é a coleta de dados. Aí, 4. 4 é depois que acabar a metodologia, o 4 porque o teu trabalho, ele é teórico, não é, Túlio? Isso. Então, se é um trabalho teórico, não tem instrumento, por exemplo. Não tem instrumento. Então, Não. aí por isso que os elementos da metodologia são esses: amostra e coleta de dados, tá certo? Certo. Aí, depois que termina a metodologia aqui no sumário, você vai colocar o 4, que é o cronograma de execução. Uhum. Tá? Certo. Depois do cronograma de execução, você... olha, considerações finais, você botou considerações finais aqui, mas em um projeto você não tem como colocar considerações finais, porque o projeto é um planejamento. O próprio nome já está dizendo, você está projetando, ou seja, vocês não vão ter dados, certo? Para poder concluir, fazer né? as análises e concluir. Então, Entendi. vai até a metodologia. O projeto vai até a metodologia. Compreendeu? Sim. E aí, não vai ter considerações finais. Vocês entenderam, Gracileide e João? Tá? Professora. Estou ouvindo. Não tem considerações finais, porque é um projeto, tá? Não tem como concluir, porque é um planejamento que vai ser executado ainda. Então, depois da metodologia, aí vocês vão colocar o cronograma de execução. O cronograma veja, se a introdução, número 1, fundamentação teórica, número 2, e a metodologia, número 3, o cronograma é o número 4, aqui no sumário, tá certo? E lembrem-se de colocar os pontinhos aqui para corresponder às páginas aqui do lado direito. Vocês estão vendo meu mouse mexer? Pronto, você vai colocar aqui a página aqui, ó, correspondente a cada item desse, tá? Entendi. E no final, pode dizer. Não, entendi. Pronto. Então, e o último item daqui do sumário são as referências, não é? Só que as referências a gente não enumera, certo? Você não vai colocar número 5 para referências, não. Você coloca só referências, todo em maiúsculo. Esses grandes títulos são maiúsculas, as letras, e em negrito. Certo. Os subtítulos, não, certo? Pronto, compreenderam aqui o sumário? Só os títulos são em negrito, né, professor? Os grandes títulos, sim. Introdução, fundamentação teórica, metodologia, cronograma de execução e referências. São os grandes títulos. Certo. Aí é tudo em maiúsculo, né? E em negrito. Entendi. Pronto. Esse é o sumário, tá? Isso está servindo também para orientar vocês aí. Quando chegar a vez de vocês, não precisa orientar isso, tá, gente? A introdução. Olha, outra coisa. Você realmente fez certo aqui, fez o texto justificado, que é assim, não é? Com
essa padronização aqui do lado direito e esquerdo. Padronização. Mas não as entrelinhas que você deu aqui não é simples, é 1,5. Então, você tem que mudar isso, viu? Entendi. Essas linhas, entrelinhas, não é simples, é 1,5, porque está simples aqui, está muito junto do outro. Tá? O padrão da ABNT é 1,5. Tem que observar se aqui do lado esquerdo, eu estou vendo que está tudo muito igual, certo? Aqui é uma margem, essa margem esquerda tem um número, essa aqui tem outro, essa aqui também, e aí embaixo também, certo? Aí vocês vão ver que está lá. Vocês se lembrem daquele documento que eu coloquei lá no WhatsApp, que é um trabalho da Unip. Não sei se vocês estão lembrados disso. Deixa eu ver aqui para vocês. Isso serve para todo mundo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Porque aí vocês... Deixa eu ver aqui, tá? Só vocês terem recordar isso, que às vezes fica... o que a gente manda pelo WhatsApp fica muito distante das conversas de hoje, e aí vocês às vezes esquecem de ver, certo? Foi uma série de documentos, eu estou procurando aqui, já estou achando que pronto, achei aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês esse também, tá? Tá dando para ver esse? Tá dando sim, professor. Esse documento, Guia de Normalização para Apresentação Sim. de Trabalhos Acadêmicos. Todo mundo Sim. está conseguindo ver aí, não é? Então, veja, esse documento, esse material que eu mandei, ele é excelente, gente, porque ele está atualizado nas citações, apesar dele ser de 2010, se eu não me engano, 2010, ó, tá vendo aqui? Mas as citações, não é? Esse layout aqui fonte 12, Arial ou Times, certo? Citação com mais de 3 linhas, 10 no tamanho da fonte. Isso aqui tudinho ainda vale nas regras da ABNT, certo? Não mudou nada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3. Tá vendo aqui do lado esquerdo, a margem esquerda 3, superior 3 e a margem direita 2. A margem inferior 2, tá vendo? Então é isso que vocês têm que seguir, viu? Isso tá lá, eu mandei para vocês arquivem isso, que é muito importante. Ó, entre linhas 1,5, tô vendo aqui, ó. Certo? Certo. 1,25. Eu estou dizendo isso, aí as pessoas, mas é muito detalhe. Isso vai ser primordial para organizar a monografia de vocês, certo? O TCC de vocês, isso vai ser considerado. Então, vocês já considerem isso no pré-projeto. Tá certo? O documento é o Manual de Normatização da ABNT 2010, né? Que a senhora postou lá no grupo, aqui. Tá? Estou vendo aqui. Tá vendo? Eu tô aqui na página 6, na página 7 já. Veja aí, João. Você está vendo a página 7? Eu estou compartilhando a página 7. Espacejamento. Exatamente. Exemplo de estrutura, tá vendo aqui, ó, exemplo de estrutura. Isso ainda existe na ABNT. Essa é a regra para vocês seguirem no pré-projeto, no TCC, no projeto, tudo, tá? Bom, aí aqui, ó, olha, tá vendo? Bom, e aí, só que tem um detalhe, eu quero que vocês já notem isso. As referências desse trabalho estão desatualizadas, certo?
só as referências estão desatualizadas. Por isso que eu mandei aqui, deixa eu ver, por isso que eu mandei, olha, esse outro documento. Está vendo aí? Estou compartilhando com vocês. Esse documento é exatamente a atualização das referências, como colocar referências nos trabalhos acadêmicos. Veja que aqui, ó, foi atualizado em novembro de 2018, certo? Então, as referências, elas valem por esse documento aqui, viu, pessoal? Mudou pouca coisa, mas é melhor segui-lo, porque esse documento é da ABNT. Olha lá. Está explicando tudinho aqui, direitinho, como vocês devem fazer, certo? Com relação a como organizar as referências no trabalho. Olha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Eu estou passando aqui, ó. Como vocês devem fazer nas referências que vão ficar lá atrás, certo? No trabalho de vocês do pré-projeto. Tá? Sim. Pronto. Então, voltando aqui, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Vou ver como é que eu volto aqui. Deixa eu ver, parar de compartilhar, eu vou ver aqui. Eu vou lá no teu de novo, que agora só está aparecendo. Eu vou lá no teu. Espera aí que eu vou lá no teu projeto, no pré-projeto. Pronto, vocês entenderam, né? Sim. Pronto, voltei aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que eu estou ficando craque nisso aqui, viu, gente? Eu tinha maior dificuldade de como voltar, mas a gente vai aprendendo as duras penas. Então, veja só. Vocês entenderam? Então, por isso que, ó, tá vendo como tá... você tem que olhar direitinho como é que está aqui, ó, as margens, viu? As entrelinhas e tudo. Então, voltando aqui, né? Eu estou aproveitando e já orientando também a questão do layout, segundo as regras da ABNT, certo, pessoal? Bom, este artigo pretende esclarecer conceitualmente e demonstrar, através de casos concretos da jurisprudência nacional e do estudo da doutrina, através da revisão bibliográfica, o Instituto da Prescrição Intercorrente e toda a problemática que está envolvida na sua correta aplicação, tecendo uma análise crítica acerca das inovações trazidas pelo novo Código do Processo Civil. Dessa maneira, o objetivo... veja só. Veja para vocês também, eu acho que isso serve para Gracileide e para João, que está aí, vendo. Túlio tentou, de alguma forma, contextualizar um pouco o texto, não é? O assunto, aliás, né? A temática dele nesse primeiro parágrafo, tá certo? Eu talvez você colocasse um pouco mais um parágrafo contextualizando ainda, viu, Túlio? Uma breve descrição ainda, não é, do seu tema. E aí você vem logo com o objetivo. Na realidade, depois dessa contextualização, você tem que vir com o problema da sua pesquisa, que é uma pergunta, tá certo? E não o objetivo. Então, acrescente aí. Depois dessa breve exposição do seu tema, que vão ser uns 2 parágrafos, ou 3, né, que seja, você vai apresentar o seu problema. E assim, pessoal, sempre que for
sair de um parágrafo para o outro, vocês precisam fazer uma conexão, melhor dizendo, certo? Uma conexão entre um parágrafo e outro. Aquele PDF, eu acho que está muito distante o PDF, mas eu vou ver se eu consigo o PDF para anexar. É um PDF do livro Como Elaborar Teses, Dissertações, Relatórios, Monografias, da Maria Marli de Oliveira. É um livro assim, bastante didático, bem detalhado, certo? Que coloca assim, uma série de elementos que vão nos ajudar a elaborar esses trabalhos acadêmicos, não é? O TCC de vocês, não é? Tudo que for de trabalhos acadêmicos, tá? Então, por exemplo, ela coloca uma sugestão de verbos, tá? Lá no final do seu livro, que podem ser utilizados na elaboração dos objetivos. Porque um objetivo ele precisa começar com um verbo operacionalizável, certo? Ou seja, um verbo que vai demonstrar, não é? vai dar uma ideia do que você vai fazer para alcançar aquele objetivo. Então, você pode, por exemplo, eu não sei se dá para ver daí, é porque eu estou compartilhando tela, mas eu posso colocar isso depois, certo? Para vocês olharem direitinho como essas sugestões de verbo, tá? Então, por exemplo, o verbo analisar, o verbo confrontar, comparar, definir, diferenciar, demonstrar, examinar, enfim, são inúmeros verbos que ela propõe, ela sugere que comecem os objetivos com esse verbo, com um desses verbos, dependendo do que você queira. Então, isso também serve para todo mundo, viu, pessoal? Ficar alerta aí quem está na vez. Então, o que é que acontece? Quando vocês forem para os objetivos, porque eu estou vendo aqui que o objetivo de Túlio, no objetivo ele colocou, dessa maneira, o objetivo geral do trabalho é trazer à luz as regras. Não fica claro, vai trazer à luz como? Entendeu? De que maneira você vai trazer à luz? Né? Então, a gente vai ter que pensar em um verbo que dê a ideia de como é que você vai fazer, certo? A gente vai chegar no objetivo. Eu só olhei assim e já vi que teria que mudar isso, tá? Mas, voltando aqui ao problema, né? O problema é depois dessa breve exposição do tema, que está aí marcada, né? Aí você vai colocar um outro parágrafo e vai colocar, não é? Diante desse contexto, por exemplo, né? Que inclusive esse livro também tem algumas sugestões de conectores, certo? Conectores de conclusão, de adição, de finalização, de consequência, de citações, porque muitas vezes a gente fica usando só um conector, né? Por exemplo, diante do contexto, né? Dessa maneira, mas tem outros conectores, tá? Que podem ser utilizados. Então, ela dá inúmeros conectores como sugestão também para serem utilizados na conexão de um parágrafo entre um parágrafo e outro. Compreenderam isso? Sim, professor. Então, para não ficar repetitivo, né? Exatamente. Você começou aí a apresentar seu objetivo com um conector, dessa maneira. Está vendo aí? Sim, sim. Não é? Isso é um conector, tá? Então, você pode... Agora, só que deveria ser não parágrafo corrido, não, certo? Uma frase corrida, como está aí, né? Esse é um outro assunto, quer dizer, é um outro conteúdo, no caso, que é o objetivo, né? Que aí precisa ser em um outro parágrafo, não pode ser continuado.
Entendi. Entendeu? Você tem Entendi. que dar um enter aí para passar para o outro parágrafo, tá? Então, depois desse contexto que você está colocando aí, você vai para o problema, não é para o objetivo, tá certo? Então, você pode colocar um conector diante desse contexto e aí colocar, né? O presente projeto ou o presente pré-projeto, né? Irá pesquisar o seguinte problema, por exemplo. Aí coloca a pergunta, né? E qual é a pergunta, qual é o problema que você quer investigar? Qual é o problema? Aí você tem que pensar, qual é a pergunta que você gostaria de saber que você vai pesquisar? Ora, se você quer fazer uma análise, né? Aqui, ó, vamos para o tema. A prescrição intercorrente na execução fiscal. Análise crítica à luz do novo Código de Processo Civil, né? E aí poderia colocar alguma pergunta ou como o novo Código Civil, não sei se seria isso, tá? Mas como o novo Código Civil pode, assim, pode servir de base para uma análise da prescrição intercorrente na execução fiscal, por exemplo, certo? Eu não estou dizendo que seja esse, mas é só para você ter uma ideia como é que é a estrutura de um problema, tá certo? É em forma de pergunta. Entendi. Entendeu? Entendi, professor. Certo? E aí vamos para os objetivos agora, né? Você vai elaborar a sua pergunta, seu problema que faltou aqui, tá certo? Certo. E aí o objetivo geral seria, né, esse que você colocou, mas só que vai ter que mudar também. Isso é em um outro parágrafo, tá certo? Já vai ser um outro parágrafo, tá? Então, Tá bom. você vai colocar, né, o parágrafo do problema, não é? Vamos dizer assim, um texto introduzindo o problema e conectando ele com o que tem antes, né? E depois você vai colocar um outro parágrafo apresentando os seus objetivos, que é um objetivo geral e 3 objetivos específicos, tá certo? Nos livros de metodologia científica, você pode até colocar 4 objetivos específicos, mas eu estou solicitando só 3. Quando vocês forem para o 9º período conversar com o seu orientador, você pode conversar com ele para ver se aqueles objetivos, se esses objetivos que vocês vão levar daqui, não é? Se são suficientes ou se teria mais algum, certo? Mas eu estou solicitando só 3, né? Bom, e aí você coloca, o objetivo geral do trabalho é trazer à luz as regras que permeiam, delimitam e norteiam a prescrição intercorrente no âmbito, de modo mais específico, fomentar um pensamento crítico no leitor, de modo a perceber não apenas os impactos da nova legislação civil, mas também demonstrar como é. Eu acho que está muito, assim, eu acho que a gente tem que objetivar mais isso, viu, Túlio? Então, veja, o que é que você quer de uma maneira geral? Você quer fazer uma análise crítica dessa prescrição intercorrente, não é, na perspectiva do novo Código Civil, não é isso? Isso, exatamente. Então, esse é o seu objetivo geral, certo? Isso. Analisar, veja, analisar criticamente, não é isso que você quer? Isso, é o objetivo geral. É o geral, certo? Uhum. Que é, trazer à luz as regras que permeiam, delimitam, nananana, e aí você coloca isso, essas regras que permeiam, não é? E
isso vai servir para o seu objetivo específico, certo? Um dos objetivos específicos é identificar as regras que permeiam, delimitam e norteiam a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, certo? Esse pode ser o seu primeiro, você ouviu? Sim, estou ouvindo. Esse pode ser o seu primeiro objetivo específico, Túlio. O objetivo geral seria analisar criticamente. Veja como é que eu estou colocando, em que formato eu estou colocando. Eu estou começando o seu objetivo com um verbo que é bem operacionalizável, né? Eu vou demonstrar o quê? Eu vou fazer uma análise. É um verbo que está mostrando o que você vai fazer, certo? Então, você quer fazer uma análise. Desde lá do seu título, né, do seu tema, é que você está demonstrando isso, que quer fazer uma análise crítica. Então, analisar criticamente a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, na perspectiva do novo Código Civil. Não é isso que você quer? Isso. Certo? Esse é o seu objetivo geral. Entendi. Certo? Aí, com relação aos objetivos específicos, aí o próprio nome já está dizendo, né? É uma coisa bem específica. Então, para você começar a fazer essa análise crítica, você tem que identificar as regras que delimitam, norteiam, né, a prescrição intercorrente. Não é isso? Então, esse é o seu primeiro objetivo específico, tá? Ok. Aí, um outro objetivo específico seria o quê? Não é? Analisar os impactos da nova legislação processual civil sobre a prescrição intercorrente. Isso. É outro objetivo específico, no caso. Esse é outro objetivo específico, na execução civil. Uhum. Tá? Esse é o segundo, seria o segundo, né? Tá bom. Eu estou tirando exatamente daqui. Aí você vai ver o terceiro, que você colocou alguma coisa aqui, certo? Mas também demonstrar como é importante o equilíbrio entre os três poderes, né? Demonstrar, veja, a importância do equilíbrio entre os três poderes do Estado. Tá vendo? Já seria outro objetivo específico. O terceiro objetivo específico. Demonstrar a importância. Eu estou tirando aqui, ó. Aí, no caso, eles ficariam em parágrafos diferentes? Não, ficaria ou num parágrafo só, você dizer, essa pesquisa terá os seguintes objetivos específicos, 2 pontos, e colocar isso, ou colocar os objetivos específicos com marcadores, cada um embaixo um do outro. Também pode ser. Entendi. Certo. Certo? Pronto. Certo. E aí vamos. Oi, então, quando eu for marcar ali no sumário os objetivos gerais específicos, eles vão estar na mesma página, né? Eu coloco eles como se fossem na mesma página. Sim, claro. Uhum. Pronto. Na primeira parte, a fim de... veja, na segunda parte do artigo será abordado... Não é artigo, né? Você está colocando aqui, na segunda parte do artigo, você não está fazendo um artigo, certo? Você está fazendo um pré-projeto, ok? Então, essa descrição que você está fazendo aqui não é adequada. Certo. O que você pode dizer a seguir será demonstrado ou será apresentado, né? Serão apresentadas a metodologia, a fundamentação teórica e a metodologia deste projeto, ou deste pré-projeto. Você pode dizer isso. Agora, está faltando aqui a justificativa, a importância do seu trabalho. Por que é importante fazer esse trabalho? Por que você escolheu esse tema? Isso já no final, depois dos objetivos, no final da introdução. Isso está servindo para vocês também, Gracileide e João, viu? Vocês estão ouvindo? Estou sim, professor. Pronto, anota isso que é importante, para não ter que estar repetindo. Ok?
E aí, a justificativa ela vai ser a última parte da introdução, que é o primeiro capítulo do pré-projeto. Depois vem a fundamentação teórica, tá? Aí você coloca a fundamentação teórica e pode colocar 1.1. Aí você vai descrever alguma coisa aqui. Não precisa fazer fundamentação teórica grande, porque isso é um pré-projeto, tá? E você vai descrever algumas daquelas coisas ali que você colocou no sumário. Constituição do crédito tributário e sua cobrança. Cadê o sumário? Aí depois vai colocar 2.2, né? Prescrição intercorrente e sua aplicação. 2.3, prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Vai escrever algumas coisas sobre esses tópicos. Viu, Túlio? Sim. Certo? Na metodologia, você vai classificar o seu pré-projeto. Eu vou mostrar aqui, peraí, deixa eu compartilhar, que vai servir também para João e Gracileide. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou compartilhar também aquele modelo que eu coloquei do projeto teórico, certo? Eu também coloquei uns slides com os dois modelos, né, de projeto, certo? Eita, não sei se vai abrir o PowerPoint aí. Tomara que sim. Abriu. Vocês conseguem ver? Ainda não. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vou lá de novo. Espera aí, agora. Agora eu quero ver como é que eu volto aí para vocês. Espera aí que eu agora quero ver como é que eu volto aqui. Parar de compartilhar. Pronto. Vou compartilhar a tela da etapa dos projetos. Do caso do teu, você está vendo aí? Está conseguindo ver? Não. Agora sim. Agora tá, né? Viu agora? Sim. Então, veja, a gente já falou disso aqui, dessa primeira etapa da introdução, falou do referencial teórico, que é a fundamentação teórica, e na metodologia, que é aí onde eu gostaria de chegar mesmo, para vocês três, viu? No começo da metodologia, estão vendo aqui, ó, tá vendo isso aqui? Que eu estou marcando. Sim. Então, vocês estão vendo que vocês precisam, vai colocar a palavra metodologia, esse grande título, tá? E vão escrever um parágrafo sobre a classificação da pesquisa de vocês, certo? Então, a pesquisa, ela é o quê? Ela é descritiva, explicativa, exploratória, ela é uma pesquisa bibliográfica, no teu caso, sim. Pesquisa documental, o que ela é? Eu também coloquei slides sobre a classificação da pesquisa. E aí, não só citar, mas dizer por que vocês classificaram a pesquisa daquele tipo, certo? Aqui na amostra, vocês vão apresentar, dizer as fontes, só citar as fontes. Você utilizou o quê, Túlio? O que é que você vai utilizar no seu TCC? Você vai utilizar livros... Jurisprudência e tribunal. Jurisprudências, exatamente. É isso que você tem que citar aqui. Você não tem que descrever as jurisprudências, mas você tem que dizer jurisprudências sobre tal coisa do tribunal, tal, tal, tal. Aí depois, revista, ou se for, né, revistas especializadas na área tal. Só citando, porque o detalhe de onde você vai pegar isso vai ser lá nas referências, lá atrás, certo?
Gracileide e João, estão compreendendo? Sim, com certeza. Pronto. Aí depois... Mas, professora, Oi, pode dizer. Uma pergunta. Essa metodologia que a gente vai incluir no pré-projeto é em referência a metodologia não, na verdade, a referência, né? O referencial. Em relação ao que a gente vai se basear para escrever o TCC ou no que a gente se baseou para escrever o pré-projeto? Não, o que você vai se basear é para escrever o TCC, porque não é um projeto? Sim. Você está planejando fazer essas coisas. Uhum. Entenderam? Entendi. Certo. Isso tudo serve para vocês três, viu? Não é só para Túlio, não. É João, né, que perguntou agora. Uhum. Pronto. Aí, o que é que vai ser colocado aqui, ó, nos procedimentos? Ou também chamado coleta de dados. Quais os critérios que serão utilizados para pesquisar os conteúdos teóricos, tá? Olha, João, né? João vai fazer o quê? Uma análise crítica de quê? Da jurisprudência, hein, Túlio? Túlio, é isso, exatamente. Então, você vai fazer uma análise crítica da jurisprudência, não é? Para quê, né? Então, você vai descrever isso aqui, né? O que é que você vai fazer, tá certo? Vai fazer um estudo comparativo. Quais são os critérios que você vai utilizar quando for escrever o seu TCC? Tá? É só citar, ok? E uma outra coisa também que vocês vão fazer, isso aqui é quem vai fazer projeto teórico, quem vai fazer uma monografia, um TCC teórico, tá? Porque se for teórico empírico, na metodologia é outra estrutura. Só se diferencia na metodologia, que é outra estrutura, o teórico empírico, tá? Que não é o caso do Túlio. O Túlio vai fazer um teórico, né? Um projeto teórico, um TCC teórico. Então, aí, além daqueles critérios que eu falei ainda há pouco, se vai fazer uma análise crítica, se vai fazer uma comparativa, enfim, vai colocar alguns tópicos que você precisa utilizar lá na monografia, certo? Que vai respaldar o seu tema, né? Que vai fundamentar o seu tema. Você não colocou aqueles 3 tópicos ali no sumário, não foi isso para colocar, para escrever na fundamentação teórica, Túlio? Isso. Não foi? Prescrição, não sei o quê, aqueles 3 tópicos? Sim. Então, aqui você vai ver que possíveis outros tópicos poderiam ser colocados na sua fundamentação teórica do TCC. Entendeu? Entendi. Então, eu botei alguns exemplos aqui, não significa dizer que vocês vão colocar isso, porque vai depender de quê? Eu coloquei aqui, ó, dependendo da análise do item 1, coletar informações sobre. Ó, aqui, ó, o item 1 foi, dependendo do seu problema, dos seus objetivos, é que você vai colocar alguns desses tópicos que poderiam ser tópicos para escrever a fundamentação teórica do seu TCC. Então, por exemplo, eu vou no meu TCC colocar um histórico, né, uma evolução histórica da temática. Eu vou apresentar definições, eu vou colocar perspectivas filosóficas e teóricas, eu vou colocar os elementos envolvidos no contexto e os principais atores. E assim por diante, certo? Eu vou fazer, vou fazer uma classificação do contexto. Eu vou colocar os fatores de risco, as vantagens e as desvantagens. Isso são exemplos de tópicos que podem ser desenvolvidos na fundamentação teórica do TCC, dependendo do assunto que você esteja tratando. Vocês compreenderam isso? Sim.
É só citar esses tópicos que, porventura, vocês vão precisar, que vocês vão pensar, bom, além daqueles 3 que eu coloquei, Túlio, certo? O que mais eu poderia falar numa fundamentação teórica do meu TCC? Aí coloca aí, citando assim como eu fiz. Tá certo? Não é para descrever. Não é para descrever esses tópicos, é só para citá-los. Tá certo? Ok? Ok, professor. Então, voltando aqui ao seu projeto, aí eu vou ter que... mas o projeto, então, eu acho que você só fez aquilo ali, você não fez o restante, né? Pelo que eu vi. Não. Pronto. Isso. Então, a tua orientação, as tuas orientações são essas. Certo. Então, professora, após a introdução, vem aquela parte da metodologia, né, que você acabou de falar. Não. Vem a fundamentação teórica, que são aqueles 3 tópicos. Você tem que seguir, Túlio, essas etapas dos slides que falam sobre as etapas do projeto. E a metodologia, no caso? A metodologia depois da fundamentação teórica. Entendi. Primeiro vem a introdução, depois a fundamentação teórica e depois a metodologia, o cronograma de execução e as referências. São essas 5 partes que compõem o seu pré-projeto de pesquisa teórica, tá certo? Certo, então a metodologia ela vem depois de toda a fundamentação, né? Isso. E a fundamentação você colocou aqueles 3 tópicos lá, não foi? Isso. Você vai desenvolver um pouco aqueles 3 tópicos. Não precisa ser muita coisa, porque isso é o pré-projeto. Tá certo? Pronto. Eu acho que a gente... Tem mais alguma dúvida? Eu acho que por enquanto é isso. Você vai disponibilizar esse vídeo? Sim, eu sempre estou disponibilizando os links. Ontem era quase 2 horas da manhã, eu estava disponibilizando o link daquela aula de orientação de ontem à tarde, que a gente ficou até 9 horas. Eu fiquei assim, esperando já, Gracileide estava na aula de penal, e eu ainda esperei depois da última orientação, eu esperei até 9 horas, depois eu encerrei. Tudo bem então, professora. Toda aula, você não tem consultado sempre o que eu coloco no WhatsApp, não, porque é a fonte que é mais rápida. É até mais rápido do que colocar no portal. Eu estou sempre disponibilizando os links lá. Toda vez que eu gravo, não é que eu acabo uma aula de orientação ou aula teórica, eu gravo, né? Eu espero o Zoom gravar. Depois que grava, passo para o YouTube, e do YouTube eu passo o link para vocês. Todas as aulas eu faço isso. Não esqueçam de ir lá para consultar. Não esqueçam. Ok, Túlio. Então, acho que a gente pode passar agora para João. Obrigado, professora. De nada. Agora, veja, Túlio. Você precisa elaborar todo o projeto agora, viu? Todo, certo? Certo. Não é só a introdução, não. Você vai escrever tudo, porque vocês vão ter que entregar no dia 11. Depois disso, eu não aceito mais, porque eu tenho um período curtíssimo para corrigir e colocar no portal a nota, tá certo? Por conta da PS. Certo. Tá bom, professor. Vamos lá? Tchau, Túlio. Bom final de semana. Tchau, professora. Aproveite você também, bom dia. Bom dia. Certo. Tchau. Tchau. João, cadê você? Vamos lá? Estou ouvindo, vamos lá. Você colocou lá no... Enviei. Enviou por PDF? Sim. Deixa eu ver se minimiza isso aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Eu estou indo para o meu e-mail, deixa eu ver. Sem pressa. Pronto. E o pior é que eu tenho que dar aula de 2 horas, o que é que vocês acham? Também orientação, de 2 às 6 hoje.
Ainda bem que eu Poxa. já fiz meu almoço, porque senão porque a gente tem que se virar em muita É coisa ao mesmo verdade. tempo. Você tá, peraí, viu? Deixa eu ver aqui. Uhum. Ver se dá para compartilhar agora. Eu já minimizei aqui. Tá compartilhando? Tá. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém do grupo. Eu acho que. Porque eu tinha marcado para ser hoje Fernando, não é que. Fernando não apareceu. Fernando, João, Túlio, Washington, Dirley e Gustavo. Mas Gustavo Patriota, né? Só. Uhum. Eu tô aqui, professora. Tu tá, Gustavo? Oxe, eu tô aqui faz meia hora só escutando. Ah, que ótimo você está escutando. Porque... Ótimo, beleza. É bom que você escute e anotando essas coisas, porque serve para você também. Tá certo? Verdade. Mas eu tô aqui só. Tem pressa não, Beleza. tô por aqui. Pronto. João. Deixa eu anotar aqui, viu? Túlio, João. Eu acho que o Washington entrou aí, professora. O Washington entrou? O Washington tá aí, não? Ah, tá. Pronto. Tá. Certo. E Beleza. Gracileide. Graças a Deus. Então, deixa eu colocar aqui na ordem. Deixa eu anotar aqui, tá? Túlio, João. Gustavo. Gustavo e pela ordem foi o Washington, né? Washington. Dirley entrou, não? Dirley não está aí, não, né? Até agora não. Tem um microfone fazendo barulho danado. Esse é o de Washington. Washington, desativa teu microfone, Washington. Eu acho que era o dele que estava fazendo barulho. Pronto. Aí, se o Washington não entrar, aliás, se o Washington não, se Dirley não entrar, aí eu te oriento, viu, Gracileide? Estás aí ainda? Tá bom, estou aqui, viu? Pronto. Fica ouvindo, porque isso tudo vai servir, vai anotando essas dicas, tá? Estou anotando tudo. Beleza. Pronto. Então, vamos ver, João. Outra coisa, Washington e Gustavo. Vocês ouviram, né? Eu estou no notebook da minha filha e ela só consegue abrir em PDF aqui, tá? Eu não consigo. Eu tava vendo, eu tô já transformando aqui o Pronto, beleza. meu Word PDF. Porque pelo Word, não sei por que ele não está conseguindo abrir, porque eu não estou no meu, eu não estou no meu computador. Eu estou no notebook dela, que ontem deu problema, né? Mas, enfim, vamos em frente. Veja, João, né? Esse aí é teu. Isso. Veja, João, você vai ter que colocar a capa, você sabe disso, né? A capa, folha Sim. de sumário, Já. essa coisa toda, né? Então, Uhum. isso aqui, essa parte aqui, você vai ter que tirar isso tudo e vai transformar isso em introdução, aquele título, Uhum. não é? E escrever aquele texto. Você viu o texto viu o texto de Túlio, né? Vi, acompanhei. Pronto. Então, daquele formato. Você coloca a introdução do lado esquerdo, né? E acessem o material que eu mandei para vocês pelo WhatsApp. Que ali tem tudo que vocês precisam para fazer segundo as regras da BNT. Tá certo? Ok. Então, o direito de ser esquecido. Na verdade, esse documento que eu mandei para a senhora está meio que desatualizado. E a gente tivemos 2 encontros, sábado, eu acho que acredito que é 2 sábados atrás, e quinta-feira, que, se não me engano, foi isso, que até a senhora disse que o tema estava muito abrangente, e eu repensei, né, reli o que tinha, a documentação que tinha
apurado até então, pego até então, né? E até que deu uma enxugada no tema. Só que eu não consegui, porque também eu não queria fazer outro documentozinho desse, eu queria já construir o pré-projeto como tem que ficar. Por isso que eu anotei o tema, né? Eu restringi, o tema é o mesmo, o direito de ser esquecido, só que a semelhança ou a ligação com essa Lei Geral de Proteção de Dados, a aproximação, na verdade. Eu não vou mais estender tanto quanto a conceituação, controvérsias, essas coisas todas. Só a ligação, a aproximação do direito ao esquecimento, ao direito de ser esquecido, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí por isso que eu não atualizei, só ficou nessa documentação, por isso que eu estou dizendo que está meio, desse jeito meio desatualizado. não tá bom, né? Você mesmo reconhece isso, tá certo? Não, a minha ideia não era mandar isso aqui para cima, né? É só que eu não tive tempo de deixar nos padrões. Isso aqui eu fiz para mim, para não esquecer, né? Com todos os tópicos que a senhora pediu, mas foi bem em cima da hora que eu fiz, só para lembrar e saber, para relembrar, para usar esses como critério tópicos, de... esses tópicos que estão aqui, você... É porque você não tinha escrito, né? Se eu não me engano. Aí você não tinha escrito, não foi isso? Eu não me lembro mais. O pré-projeto... Não, o pré-projeto, isso aqui não. você não tinha escrito, né? Quando a gente conversou da outra vez, você não tinha escrito essas coisas aqui. Sim, da primeira vez que a gente conversou no sábado. Aí eu escrevi e lhe enviei na quinta, que a senhora pediu. Certo, ok. Mas eu não tinha visto isso ainda, né? Essa é a se eu não me engano, conversa. não tinha visto. Essa é a conversa, a primeira conversa que eu vou ter com você depois que você me enviou isso, não é? Sim. Pronto, então, vamos lá. O direito de ser esquecido, a problemática gira em torno do que seja o direito de ser esquecido. Aí aquela história da proteção dos dados, né? Dos dados da internet, sim. Seu surgimento, aplicabilidade e utilização perante os tribunais. Esse termo, direito de ser esquecido, ele existe? Existe. É isso que eu quero Porque saber. está lá no que seria a Lei Geral de Proteção de Dados europeu. Tem a determinação lá. Eles já reconhecem desde 2014, se eu não me engano. Isso, mas aqui tem isso no direito brasileiro? Não explicitamente, porque a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela não tem nenhuma determinação que fale explicitamente sobre esse direito. Só que as concessões que ela faz, né, nos artigos lá, implicitamente tem o cabimento desse direito. A senhora entende, não? Implicitamente, certo. Então, o que você quer? Você quer fazer uma comparação desse aspecto aí, né? Do direito de ser esquecido aqui com o direito europeu, é isso? Seria mostrar, na verdade, por que razões, claro que baseado no que a gente tem no conceito europeu, que é só o que temos, né? Quando a gente fala em direito ao esquecimento, direito de ser esquecido, sempre baseado no que os tribunais europeus e a prática europeia já criou, porque foram eles os primeiros, mas mostrar que há cabimento de aplicabilidade desse direito perante a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela concede, mesmo que implicitamente, a possibilidade de utilização desse direito de ser esquecido em relação aos dados. Certo, mas se está implícito, eu acho que você teria que ter um referencial para dizer que isso está implícito, né? E esse referencial, ele seria a partir do direito europeu, né? Que surgiu essa história aí da proteção, do direito de ser esquecido. Então, de alguma maneira, você vai fazer uma comparação do que está explícito no direito europeu com o que está implícito no direito brasileiro. É isso? Isso. Certo. Então, o teu TCC, eu estou conversando isso com você para ficar mais claro, para a gente poder fazer uma análise das tuas coisas que você colocou aqui, tá certo? Então, veja, se você
não é, vai usar como referência o direito europeu para analisar o direito, né, brasileiro, onde está implícita esse direito de ser esquecido, você vai fazer um trabalho o critério vai ser de análise comparativa, né? Hein? Oi, tá me ouvindo? Deu uma travada, eu acho, no teu... João, você me ouviu? Não, deu uma travada no teu... Ouvi, Na tua perfeitamente. ouviu? Porque Ouvi. sua internet, a conexão está instável. Não sei se é a minha ou a sua. Mas você ouviu essa última coisa que eu falei para você? Ouvi tudo que a senhora falou. Pronto. Então, você entende? Então, o seu trabalho ele vai abordar uma análise comparativa, não é, da explicitação do direito de ser esquecido, né, nas leis, né, europeias, né, na lei europeia e na lei brasileira. É isso, né? Pelo visto é isso. É porque, na verdade, professora, os pressupostos são basicamente os mesmos, né? Que é aquela questão do direito à privacidade. Aí, fundamentado nisso, porque é como se eu dissesse, a lei europeia e a lei brasileira, nesse tocante, à privacidade, falam basicamente a mesma coisa, ou parecido. Sim. Entendeu? Aí eu queria demonstrar, porque a Corte Europeia disse que os dados devem ser protegidos baseados nisso. E Aí, aqui também. isso. E aqui também. Só que aqui não tem esse direito ao esquecimento. Pois Por mais, sim. sim, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você está fazendo uma análise comparativa. Você está pegando como referência sempre o direito europeu relacionado a esse direito de ser esquecido, a essa lei, a lei geral Lei Geral de Proteção de Dados, De certo? dados. Então, eu acho que, por exemplo, a sua temática seria uma análise comparativa desse direito de ser esquecido, né? Nessa Lei Geral de Proteção de Dados, assim, tendo como referência a Europa, né? Para analisar a lei aqui. É isso que eu estou querendo que você pense para colocar esse título ou esse tema, certo? Como recorte. Sim. Entende? Entendi. Então, vamos lá. Aí você coloca, porque o problema não é problemática, você coloca lá, ó, problemas, e aí coloca a problemática gira. A problemática são as dificuldades, os desafios, e o problema é uma pergunta que você vai elaborar aí. O que é que você quer investigar? Como pergunta. O que é? Sim. Como eu disse, assim, nesse arquivo está bastante desatualizado, porque eu já tirei essa parte da conceituação, as controvérsias e tal. Basicamente, o problema geral é se há no direito brasileiro, se há não, que há, mas a existência, né, do direito de ser esquecido na legislação brasileira, alguma coisa nesse sentido, Porque você precisa ter na sua cabeça a ideia de o que você quer investigar. Você pode me dizer, é o direito de ser esquecido. Tá, mas dentro desse direito de ser esquecido, o que é que você quer fazer? Certo? Por exemplo, como é aplicado o direito de ser esquecido na legislação brasileira, né, da proteção de dados, por exemplo. Estou entendendo. Isso é uma pergunta que eu estou levantando, Sim. certo? Esse poderia ser um problema, né? Como, anote aí, porque Estou anotando. pode servir de sugestão para você lançar luzes na sua cabeça para você elaborar seu problema. Então, como o direito de ser esquecido pode ser aplicado na legislação brasileira, não é, de proteção de dados, por exemplo, certo?
Estou anotando aqui. Certo. Pronto. Ok? Isso Uhum. um exemplo, não significa dizer que vai ser isso, mas isso, pelo menos, lhe direciona para o Sim, claro. que você quer, Dá um pontapé inicial. que você quer investigar, porque tem que levantar uma pergunta para você Uhum. investigar. Como esse direito de ser esquecido, ele está sendo aplicado aqui no Brasil, né? Sim. Tomando por base a Lei Geral de Proteção, né, baseando-se na Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Esse Uhum. pode ser o seu problema, tá? Então, como é que você vai verificar isso? Onde é que você vai verificar isso? Você tem como saber onde vai buscar essas informações? A priori tem livros, né, artigos já escritos, mais que poucos tem em revistas científicas. Não, eu estou falando assim, sentenças, tem sentenças já com isso, tem processos que já foram, vamos dizer assim, onde foram aplicados essa lei, tem? Tem. Pronto, Eu porque já... pode dizer. Pode falar. Não, fale. Eu já li sobre processos contra o Google, algumas empresas de internet, né, de formato, Certo. de redes sociais. Uhum. Não tenho os dados agora, mas já vi em qualquer procurada mais direcionada, acha facilmente na internet. Então, você tem. Eu estou perguntando isso para tornar viável o seu projeto quando for Sim. escrever a monografia, o seu TCC, entendeu? Uhum. Porque você vai ver algumas coisas assim dos processos. Então, a sua pesquisa ela vai ser bibliográfica e documental, né? Porque você vai pegar documentos para serem analisados, não é isso? Isso. Pronto. Então, eu já estou lhe dando uma dica de como você precisa fazer o seu problema e de como você precisa fazer a sua metodologia, tá? Então, veja, isso que você botou como problema, eu não vou nem ler o restante, porque não está adequado, Ok. tá certo? Agora, você precisa contextualizar a sua temática, colocar uns 2, 3 parágrafos no início da introdução para buscar, para apresentar a sua pergunta, que é o problema. Então, você tem que falar um pouco dessa lei de proteção dos dados, certo? E para entrar no seu problema e apresentar a sua pergunta, que é o problema, para depois Uhum. falar dos objetivos. Então, vamos ver os seus objetivos. Você está colocando como objetivo geral definir a conceituação do referido instituto jurídico, sua validade no seu... Não está claro isso. Veja, você começa com o verbo, tá, tudo bem, definir. Agora, está me parecendo muito específico isso, ao invés de ser geral. Porque, na realidade, o que você quer é analisar a jurisprudência no que se refere à à lei geral de proteção de dados, especificamente o direito de ser esquecido, não é isso? Você quer analisar esse direito de ser esquecido, não é? Nessa perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Uhum. E isso é o seu objetivo geral. Analisar esse direito de ser esquecido, né? Analisar a aplicação desse direito de ser esquecido, tomando por base a Lei Geral de Proteção de Dados. Copia isso aí. Estou copiando. Pode falar. Esse seria muito mais o seu objetivo geral. Agora, os específicos, veja, lembrem-se, para vocês também que estão ouvindo aí, as outras pessoas, Gustavo e Gracileide e Washington, lembrem-se que os objetivos, eles são
escritos iniciando-se por um verbo no infinitivo, certo? Então, jamais eu posso colocar, por exemplo, como João colocou aqui no específico, o que é direito de ser esquecido? Isso é uma pergunta, isso não é um objetivo. Então, o que você poderia transformar isso, em um objetivo, poderia ser definir o direito de ser esquecido. Certo? Esse poderia ser um objetivo específico, mas nesse formato. Entendeu, João? Sim. Certo? Aí você coloca o outro, sua validade com o surgimento da... como é que você vai avaliar? Bom, primeiro você começou de forma inadequada também, que é para começar com um verbo. Não pode ser sua validade com o surgimento. Sua validade de quem? Tem que ser sempre explicitado o que é que você quer, validade de quem, certo? E outra coisa, como é que você vai conseguir essa coisa da validade? Como é que você vai chegar à validade? Será que é a validade que você está querendo verificar? Eu acho que não, porque como é que você vai ter dados, né, que vai demonstrar essa validade? Certo? Uhum. O terceiro, direito individual à privacidade versus também não está no formato de objetivo. Está percebendo? Tô. Direito individual à privacidade, isso não é... O que é que você quer dizer por isso? Com isso aí? Talvez, relacionar o direito individual à privacidade com a liberdade de expressão de informação. Aí pode ser um objetivo. Você quer relacionar o direito individual à privacidade com a liberdade de expressão de informação, né? Entende? Então, minha gente, se vocês que estão ouvindo, né, o restante que está ouvindo aí, se vocês não tiverem os objetivos de vocês com esse formato, vocês precisam mudar também. Gracileide, Gustavo e o Washington, que estão aí ouvindo. Tá? Bom, está sendo gravado, vocês podem voltar sempre para lembrar do que eu falei. Tá? A justificativa, né? O direito de ser esquecido não é exatamente um instituto jurídico novo, mas que o surgimento da internet toma novas proporções, uma vez que as questões tocantes à privacidade da internet têm ganhado cada vez mais repercussão e os dados sensíveis dos usuários estão mais expostos e disponíveis para empresas e pessoas que, com boas intenções ou não, utilizam-se deles, exatamente. Mas, veja, você precisa desenvolver mais. Eu acho que está muito pouco essa questão da justificativa, até porque você precisa dizer, sempre eu estou batendo nessa mesma tecla, por que você está fazendo esse projeto no tema, certo? Qual é a importância de se fazer um projeto nesse tema? Você tem que desenvolver mais isso, viu, João? Ok. Ok? E sempre lembrando de colocar o formato do seu texto nas regras da ABNT, ou seja, justificar o texto, aqui não está justificado, certo? Do lado esquerdo está, mas do lado direito não. Colocar as entrelinhas em um e-mail, você tem que sempre ir lá buscar para consultar aquele material que eu coloquei no WhatsApp. Arquivem aquele material no computador de vocês, tá? Vocês devem saber fazer isso, né? Colocar o WhatsApp web e gravar, né? Certo?
Certo. Ok, João, eu acho que era isso da minha orientação. Então, o que é que você tem que fazer agora? Você tem que colocar todo em formato e aprontar todo. Então, a introdução toda completa, a fundamentação teórica, de acordo com aquilo que eu estava explicando lá anteriormente. Ainda há pouco eu Sim. estava explicando a Túlio, certo? Uhum. Colocar a fundamentação teórica, a metodologia, o teu trabalho também vai ser teórico, então você vai ter que colocar a metodologia naqueles moldes que eu estava explicando ainda há pouco, tá certo? Você ouviu a explicação, não foi? Ouvi. Pronto. Então é isso que eu tenho que te orientar. Ok. Vou correr atrás disso hoje ainda. Pronto. Certo? Vamos lá, quem é? Ok. O próximo é o Washington, né? Pela sequência aqui que eu anotei. O Washington está aí, né? Washington, cadê você? Ok. Pronto, vou compartilhar a tela aí com você, certo? Só um minuto. Você mandou para mim, Washington, em PDF? Não, mandei em Word. Ô, meu filho, faço não, porque senão a gente A não vai... senhora tinha pedido em um Word para Eu sei, alterar, para mandar eu sei disso, com certeza, mas é porque eu acho que você não estava aqui do começo, Eu gosto. Tu estás com o celular ou com o computador? celular. Tu quer mandar para mim no WhatsApp o teu negócio eu transformar em PDF? Se bem que eu deixei um link aí no bate-papo, aí tu entra e bota teu arquivo lá que ele transforma, tá ligado? Pronto, eu posso mandar agora. Sabe por quê, Washington? Porque, É. veja, eu tinha mandado e vocês vão continuar mandando para mim em Word, para eu poder modificar. Só que teve um problema, né? No meu computador, eu estou no notebook da minha filha e ele só abre arquivo em PDF. Não sei por quê, nem me pergunte. Por isso que eu estou pedindo para que eu possa compartilhar com vocês, senão ele não vai abrir. Se você não mandar em PDF, eu não vou conseguir compartilhar. Entendeu agora? Mas continuem mandando em Word para eu poder ver antes e orientar. Como eu não vi antes, eu estou vendo agora, eu estou pedindo para vocês colocarem em PDF só agora, tá? E aí? Eu estou aguardando. Vou Eu mandar. vou pedir. Ô, professora, a senhora Oi, pode iniciar o próximo enquanto eu mando para Gustavo. tá Não, legal. mas é Para não coisa ficar rápida, perdendo pô. tempo. Que eu não sei É, quem é é o próximo. rápido. É rápido? Então pronto, É É vamos rápido. lá. rápido. São 11h25, viu, gente? Eu ainda tenho o Gustavo e Gracileide, eu só posso orientar esses dois agora, tá? Deixa eu ver se teria mais gente pela minha sequência. Dirley, vocês sabem de Dirley? Sei não, professora. Pois é, Eu Dirley, não sei nem Dirley, quem é, na verdade. e é. Então, será que ele é desperiodizado, hein? Capaz. Não, É, ele pode deve ser ser. lá da sala, mas eu não conheço, não. Uhum. Pronto, vá rapidinho aí, porque eu tenho que almoçar para 2 horas estar numa outra aula Pronto. de Ô, orientação. Gustavo, começa o teu, Oi. Gustavo, para não perder tempo. A senhora quer ir pro meu, professora? É, depois volta para o meu, professora, para não perder tempo. Tá certo. Eu, Então, vamos eu lá. espero. Tenho Gustavo, pressa não. cadê, Gustavo? Mandasse para mim em PDF? Para eu Mandei, poder... professora. Tá lá no seu WhatsApp. Ah, tá no WhatsApp. Sim, peraí, deixa eu ver. Oxente, não tá não, viu, Gustavo? Mandasse quando? Agora foi? Você tá vendo, não? Né? Paz Albuquerque, né? WhatsApp não, né? Não, Eu- prof. a senhora quer pro e-mail, é? É prof, FNR, NRI, arroba Ah, é Gmail. porque eu tinha mandado pro WhatsApp da senhora, ó, mas eu mando rápido aqui pro e-mail. Não, pode ser, sim, pode ser pelo meu WhatsApp. Aliás, pode ser pelo o meu e-mail. O meu e-mail é prof, FNR, Faculdade Nova Roma, né? FNR, NRI, arroba gmail.com. Manda aí. Gustavo Patriota. Eita.
Pronto, mandei. Pronto, achou aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, peraí. Esse meu tema aí, professora, a senhora lembra que eu tinha falado para a senhora que eu ia fazer sobre aquela questão da prisonização e não sei o quê? Não sei se a senhora lembra. Gustavo, para lhe dizer a verdade, eu não me lembro, porque são muita coisa, né? muitos temas. Não, É tem impossível bronca, não. lembrar. Impossível lembrar. Mas, é Você quer um pouco demais, não é? Então, verdade. deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. É muita gente. Muita, Aí olha, eu mudei. só para você ter uma ideia, são 42 pré-projetos só da turma de Direito, tá certo? Fora computação e contábeis. Você quer que eu me lembre? Não tem como, meu filho. É Sim, muita vá. gente mesmo. Muita gente. Veja, meu tema, eu quis fazer sobre isso aí, ó.